nós temos como objetivo, através dessas aulas, dar ao aluno a possibilidade de revisar o conteúdo de sala de aula. Na nossa primeira aula, na matéria de direito privado, nós temos a intenção de apresentar uma divisão didática do direito. Veja bem, essa divisão é meramente classificatória, ela tem um respeito pela comunidade acadêmica, mas também ela se aplica no dia a dia da prática jurídica. Então, o que eu tento apresentar agora para vocês é uma divisão entre o direito público e o direito privado. Nós sabemos, isso não é novidade, que o direito, como uma ciência, ele tem uma divisão buscando áreas de atuação. Neste caso, o que eu apresento, nós vamos ter o direito público e o direito privado. Preliminarmente, nós poderíamos dizer que o direito público ele tem no Estado o órgão regulador dos interesses gerais que atua, neste caso, como órgão da sociedade e tem uma posição de supremacia sobre o direito do indivíduo. O exemplo disso são as ações criminais, as ações de cobrança de impostos. Já no direito privado, que é o outro ramo, ele está mais relacionado, ou está relacionado com as relações entre indivíduos, como, por exemplo, os contratos de locação, as cobranças de dívida. Existe, porém, e aí o aluno tem que observar, uma linha muito tênue entre esses dois ramos, e alguns juristas divergem desta classificação. Então, no ramo do direito público, nós vamos ter o direito público interno e o direito público externo. No ramo do direito privado, nós vamos ter o direito em diversas cadeiras, como, por exemplo, o direito civil, o direito comercial, o direito do trabalho e o direito internacional privado. Nós poderíamos também classificar cada um dessas cadeiras, dessas subdivisões. Por exemplo, no direito público interno, nós teríamos, por exemplo, o direito constitucional, o direito administrativo, o direito penal, o direito tributário, o direito processual. No direito público externo, por exemplo, nós teríamos o direito internacional público. E cada uma desses ramos, desses sub-ramos, tanto do direito público como do direito privado, eles vão ter objetivos próprios. No nosso caso, que vamos trabalhar aqui a cadeira de direito civil privado, nós vamos ter no direito civil, o cerne da nossa matéria. Ele vai buscar, o direito civil, regular de um modo geral o Estado e a capacidade das pessoas em suas relações, principalmente no que se refere ao dia a dia da sua vida, a família, as coisas, as obrigações e a sucessão patrimonial, por exemplo. Então, nós podemos compreender que a unidade do sistema normativo, ela existe, mas existe também uma divisão didática dos ramos, dos dois grandes ramos do direito, até para que o aluno do direito, o operador do direito, possa aplicar isso de maneira mais objetiva, lúcida. Né? Então, nós poderíamos continuar expondo que, por exemplo, no direito público, ele seria formado, ele seria composto por um conjunto de normas interligadas entre si, regulando, principalmente, as atividades do poder público. Ou seja, a atividade de quem? Da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios, dos municípios, das autarquias e de todas as entidades que têm o caráter público, principalmente por serem criadas por lei. No caso do direito privado, ele seria, basicamente, um conjunto de normas interligadas entre si, regulando, neste caso, as atividades dos particulares. Então, como é que eu posso compreender, a partir dessas classificações, se uma lei ela pertence à massa do direito público ou se pertence à massa do direito privado? Alguns doutrinadores, como Sérgio Pinto Martins, eles têm um critério para averiguar se a norma pertence ao direito público
ou se a norma pertence ao direito privado. E esse critério é um critério subjetivo, que está na verificação do sujeito, na relação, da relação desse sujeito, da relação jurídica desse sujeito com a lei. Ou seja, a lei ela fixa e estabelece uma relação jurídica entre o poder atribuído a esse sujeito, se ele vai ser, neste caso, ativo, ou se ele será o sujeito passivo. Se em um dos polos dessa relação jurídica está situado o poder público, como por exemplo, neste polo, um dos polos está a União, algum Estado membro, o Distrito Federal, o município, alguma autarquia, a lei ela vai fazer parte, com certeza, do conjunto de leis denominadas de direito público. Ou seja, estando presente em um dos polos um ente que faz parte do rol de entidades que precisam que a lei determine as suas atuações, então, provavelmente, o sujeito está dentro de uma relação jurídica do direito público. Bom, não configurado o Estado ou o poder público como um dos seus polos da relação jurídica, com certeza essa relação vai estar dentro do direito privado. A gente poderia colocar como exemplo a lei do imposto de renda. É uma lei de natureza tributária, ela pertence ao direito público, porque sempre no cerne dessa relação, em um dos seus polos, vai estar a União. A União ela vai ter o direito de exigir o tributo. Outro exemplo seria a lei do inquilinato. Ora, na lei do inquilinato não existe ou não está presente em um dos polos o poder público. Não há, neste caso, a aplicação de norma de cunho do direito público. Então, ela vai estar, com certeza, ligado à massa denominada direito privado. Assim, nós teríamos no direito público, para figurar no ramo do direito público, uma relação jurídica onde o Estado, o ente estatal, ele estaria presente. Né? E no ramo do direito privado, nós teríamos basicamente um indivíduo lidando com entes ou pessoas jurídicas, uma relação jurídica no mesmo patamar. Né? Então, para saber se uma norma pertence ao direito comum ou ao direito privado, que na verdade seria o direito privado, devemos sempre considerar o ramo competente deste direito. Nós vamos ver adiante que o próprio direito privado ele vai ter uma subdivisão. Ele vai ter uma divisão onde ele apresenta o direito comum e o direito especial. Nós nos aprofundaremos na nossa matéria, principalmente sobre o negócio jurídico, que é um ente que faz parte do ramo do direito privado e vai ter como matéria, como objeto, os contratos. Então, eu espero que essa aula traga a vocês o esclarecimento inicial sobre a divisão dos direitos entre direito público e direito privado, observando que para nós que estamos trabalhando na matéria de direito privado 2, direito civil, para nós o muito importante é compreender o que seria o direito civil e a sua aplicação, né, e a aplicação dos conceitos que nós vamos apresentar dentro dessa cadeira do direito civil privado.